Nesse vídeo, vamos discutir e provar o teorema da divisão. O teorema da divisão diz o seguinte: dados um inteiro não negativo A e um natural B, existe um único par de inteiros que é R, tal que A é igual a QB mais R, e R é maior ou igual que zero e estritamente menor que B. Então, isso é o que a gente pensa como divisão inteira, divisão com resto, que nem aquela que a gente vê no ensino fundamental. Então, Q é o quociente da divisão e R é o resto. Esse teorema poderia ser generalizado para qualquer A inteiro e qualquer B inteiro não nulo, mas a gente vai fazer só nesse caso para deixar a prova um pouco mais simples. Os outros casos são essencialmente o mesmo. Esse teorema é o primeiro teorema de vários do nosso curso que afirma a existência e unicidade de um objeto. Então a gente primeiro vai mostrar que existe um par de inteiros QR, sem se preocupar com a unicidade, e depois a gente vai mostrar que na verdade existe só um. Então a gente vai fazer em dois pedaços. Para a prova de existência, a gente vai fazer duas provas. Uma prova usando o princípio da boa ordenação, que a gente viu num vídeo anterior, e outra prova construindo um algoritmo super ineficiente, mas que vai servir para provar esse resultado teoricamente. Vale ressaltar que na prática achar quociente e resto já está implementado em muitas linguagens de programação, apesar de linguagens de programação terem semânticas ligeiramente diferentes com relação ao resto. As nossas duas provas de existência vão se basear no seguinte fato. Se você começar com o número A e subtrair repetidamente B do número, as nossas duas provas de existência vão se basear no seguinte fato. Se você começar com o número A e repetidamente subtrair B, a primeira vez que você obter um número menor que B, você ainda vai ter um número não negativo. Então, esse número não negativo vai ser o resto, e a quantidade de vezes que você subtraiu o B vai ser o quociente. A gente pode visualizar o que eu falei de subtrair B repetidamente do A do seguinte jeito. Eu escolhi A igual a 13 e B igual a 3, e eu desenhei aqui os inteiros de 0 a 13 espaçados. Começando do A, eu estou saltando para trás com saltos de tamanho B. A primeira vez que a gente atingir um número menor que 3, a gente vai ter obtido nosso quociente e nosso resto. Nosso quociente é a quantidade de saltos e o nosso resto é onde a gente parou. Então, nesse caso, a gente teve quociente 4 e resto 1. Como que a gente formaliza isso? Bom, eu tinha prometido duas provas e eu vou relacionar essa ideia aqui da figura com a prova com o princípio da boa ordem. Para isso, a gente vai considerar esse conjunto aqui, x dos naturais, união 0, tais que se você der n saltos de tamanho b, você cai num número menor que b. Então, esse conjunto aqui tem, no caso do exemplo, 4, porque com 4 saltos você cai no número menor que 3, mas ele também tem o número 5, porque com 5 saltos você também cai no número menor que 3. Bom, você cai no número negativo, mas não tem problema. Eu movi o conjunto x para cima para a gente ter espaço para terminar a prova. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir Q como sendo o menor elemento de x e R como sendo A menos QB. Note que a gente é forçado, uma vez que a gente escolhe o quociente, a satisfazer essa equação aqui. Então o resto, passando o QB para o outro lado, tem que ser isso aqui, se a gente já escolheu o quociente. Resta a gente provar que ele satisfaz a outra propriedade, ou seja, que o resto é maior ou igual a zero e estritamente menor que b. Então, a gente tomou esse Q e esse R e agora a gente quer provar que ele tem as propriedades desejadas. Q é um elemento de x, e todos os elementos de x são tais que A menos B vezes o elemento dá menor que B. Então, em particular, A menos BQ dá menor que B. Mas A menos BQ é A menos QB, tanto faz. Isso é justamente o resto. Né? Isso aqui é o resto. Então, a gente provou que o resto é menor que B. Resta a gente provar que R é maior ou igual a zero. E para isso, a gente vai usar que Q é o menor elemento de x. Ou seja, que Q menos 1 não está em x. Agora, existem dois jeitos de um elemento não estar em x. Note que x
é o conjunto dos inteiros não negativos que tem alguma propriedade. Então, pode ser que Q-1 seja um inteiro negativo, ou pode ser que o Q-1 não tenha a propriedade que define o conjunto lá, ou seja, A menos B vezes Q-1 é maior ou igual a B. É o contrário da propriedade que está ali em cima. A gente vai, nos dois casos, mostrar que R é maior ou igual a zero. Bom, se Q-1 é menor que zero, como Q é uma coisa não negativa, então a gente é forçado a concluir que o Q é igual a zero. Olhando para a fórmula que definia o R, a gente conclui que R é igual a menos 0 vezes B, e portanto isso é A, e A, por hipótese, é um número maior ou igual a zero. Então o R, nesse caso, é maior ou igual a zero. No outro caso, que é o caso em que o Q-1 é um inteiro não negativo, mas não satisfaz a propriedade de definição do conjunto B, a gente tem que A menos B vezes Q-1 é maior ou igual a B. A gente vai reordenar essa equação para obter a propriedade que a gente quer. Bom, expandindo aqui, a gente nota que A menos BQ mais B é maior ou igual a B. Posso cortar esses B's e a gente concluiu que A menos BQ, que é exatamente o R que a gente escolheu, é maior ou igual a zero. Isso aqui é justamente R. Então, nos dois casos, a gente provou que R é maior ou igual a zero. Então, a gente já tinha verificado essa parte que está em ciano aqui. A gente já tinha mostrado que R é menor que B. Porque Q está em X, a gente concluiu que o R, que é A menos BQ, é menor que B. E agora a gente mostrou que R é maior ou igual a zero. Então, a gente fez todas as coisas que a gente precisava para mostrar a existência. Nota que aqui a gente usou o princípio da boa ordem. A gente escolheu o menor elemento de um conjunto. Bom, o conjunto é naturais união zero, mas não tem problema. O zero não faz diferença para aplicar o princípio da boa ordem. Mas note também que eu roubei. Onde que eu roubei? Talvez você tenha percebido, talvez não. Mas a ideia é que todo subconjunto não vazio dos naturais tem um menor elemento. Eu não verifiquei que esse conjunto que eu defini é não vazio. Mas a gente pode verificar isso do seguinte jeito. O A pertence a X, porque o A é um inteiro não negativo e A menos BA, isso daqui é igual a 1 menos B vezes A. Bom, B é um natural, então 1 menos B é um inteiro menor ou igual a zero. Essa coisa daqui é menor ou igual a zero. Logo é menor que B. Assim, X é não vazio e a gente pode, de fato, aplicar o princípio da boa ordem como a gente fez. Então, isso conclui a primeira prova de existência que eu tinha prometido. Antes de passar para a segunda prova de existência, eu vou fazer a prova de unicidade para a gente ter pelo menos uma prova completa. O princípio de uma prova de unicidade é sempre o mesmo. A gente vai assumir que a gente tem dois pares, que eu vou chamar de Q1, R1 e Q2, R2, que satisfazem as hipóteses do teorema. Ou seja, A é igual a Q1, B mais R1, e A também é igual a Q2, B mais R2. E, bom, a outra hipótese também é satisfeita para os dois R's, ou seja, 0 é menor ou igual que R1, que é menor que B, e 0 é menor ou igual que R2, que é menor que B. Nosso objetivo é concluir que esses pares, na verdade, são iguais, ou seja, que o Q1 é igual ao Q2 e que o R1 é igual ao R2. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar essas duas equações e a gente vai notar que Q1B mais R1 é igual a Q2B mais R2. Isso vale porque os dois números são iguais a A. Reordenando, a gente conclui o quê? A gente conclui que Q1 menos Q2 vezes B é igual a R2 menos R1. Ou seja, eu deixei todos os Qs à esquerda, todos os Rs à direita e coloquei o B em evidência do lado esquerdo. Mas olha que interessante, agora a gente tem do lado esquerdo um múltiplo de B, porque é Q1 menos Q2 vezes B. E do lado direito, vamos analisar isso com um pouco de cuidado. Note que menos R1 é estritamente maior que menos B e menor ou igual a zero.
invertendo a desigualdade, multiplicando tudo por -1, os sinais mudam. Então, e a gente também tem que 0 é menor ou igual que R2, que é menor que B. Somando as duas desigualdades, a gente fica com menos B é menor que R2 menos R1, que é menor que B. Então, R2 menos R1 é um número entre menos B e B, que é múltiplo de B. Certo? O único número que tem essa propriedade é 0. Então, a gente concluiu que R2 menos R1 é igual a 0. Ou seja, que R2 é igual a R1. Então, os R's são iguais. Mas se os R's são iguais, então essa coisa aqui é 0. E como B não é 0, por hipótese, a gente conclui que Q1 menos Q2 é igual a 0. Ou seja, que Q1 é igual a Q2. E, portanto, a gente mostrou que os restos são iguais e os quocientes são iguais, só assumindo que os dois pares satisfazem as hipóteses do teorema. Então, só existe um par que satisfaz as hipóteses do teorema. Para a segunda prova de existência, a gente vai fazer, como eu falei, um algoritmo bem ineficiente, que não é feito para ser rodado. Ele vai servir para a gente analisá-lo e obter o teorema como consequência. O algoritmo vai ser o seguinte: a gente vai inicializar Q com 0 e R com A. Enquanto R for maior ou igual a B, a gente vai aumentar 1 em Q e a gente vai subtrair B de R. Então, isso faz exatamente o que a gente fez na figura que teve no começo da aula e o que a gente tentou formalizar com o princípio da boa ordem. Mas agora a gente vai formalizar provando que esse algoritmo é um algoritmo, ou seja, que ele sempre termina numa quantidade finita de passos e que quando ele termina, os números Q e R obtidos têm as duas propriedades que a gente quer. A é igual a QB mais R e 0 menor ou igual a R menor que B. A primeira observação é análoga ao fato de que A estava naquele conjunto X que a gente definiu antes. O algoritmo termina em no máximo A iterações, porque R começa com A e você subtrai pelo menos 1 de R em cada passo. Logo, o R vai ser 0 ou negativo depois do final da aésima iteração. Então, você nunca vai rodar a iteração A mais 1. O algoritmo também mantém o seguinte invariante. Toda vez que aquele laço enquanto começa a executar uma iteração, QB mais R é igual a A. Perceba que isso vale no começo, antes da primeira iteração, porque R é igual a A e Q é igual a 0, então 0 vezes B mais A é igual a A. E em cada iteração, depois que você roda as duas linhas que estão dentro do laço, o Q aumenta em 1 e o R diminui em B. Então, Q vezes B aumenta em B e R diminui em B. Então, QB mais R permanece constante. Quando o loop acaba, significa que a condição do enquanto não vale mais, então R é menor que B. Além disso, na última iteração em que o loop enquanto executou, R começou sendo pelo menos B e foi substituído por R menos B, e aí o loop parou de executar. Logo, o valor final de R é algo maior ou igual a B menos B, então é algo maior ou igual a 0, é não negativo. Então, satisfaz as três propriedades que a gente queria. A é igual a QB mais R, R é maior ou igual a 0 e R é menor que B. Então, esse algoritmo mostra, de um jeito bem ineficiente, mas suficiente para o resultado teórico, que o teorema da divisão vale.